Bom, então só para lembrar o que a gente vai fazer na aula de hoje, no início, eu vou fazer um exercício para um caso realístico das forças de arrasto que a gente estudou na aula passada, né? A gente viu o arrasto inercial e o arrasto viscoso. O que eu vou fazer aqui como exemplo é do arrasto inercial, onde a força resistiva é proporcional ao quadrado da velocidade, ou seja, típico quando eu tenho velocidades altas, tá? Depois eu vou dar referência de onde eu tirei os dados para fazer o cálculo. Mas isso é só para terminar os exemplos da aula passada sobre forças resistivas, né? O que a gente vai ver hoje como conteúdo, na verdade, são leis de conservação, né? Eu vou relembrar no finalzinho da aula passada, onde a gente viu conservação do momento linear de partícula única, né? Vou mostrar para vocês em que condições eu vou ter conservação do momento angular, então vou definir momento angular de partícula e ver em que condições essa quantidade é conservada, né? Uma constante do movimento. E depois a gente vai encaminhar a conservação de energia mecânica, né? Para isso a gente precisa entender o conceito de campo conservativo. Então eu vou trabalhar um pouquinho no conceito de campo conservativo mais para o final da aula. Então, começando a aula, eu vou fazer um caso realístico, né, de força de arrasto inercial, onde a dependência na velocidade é quadrado da velocidade. A gente já derivou na aula passada tanto a velocidade como função do tempo, ela decresce com o inverso do tempo, né, a velocidade, e também nós derivamos a expressão da velocidade como função do deslocamento. A gente mostrou que a velocidade em termos do deslocamento, eu tenho um decréscimo exponencial, né, da velocidade, onde a taxa de decrescimento exponencial é dada pela constante K, que está englobando todas as características, tanto do meio fluido quanto do objeto que está andando nesse fluido, né? Então, o que eu vou fazer de exemplo numérico hoje é estudar como é que fica a atenuação da velocidade, né? A atenuação de balas de pistola Colt automática, né? O calibre 38, né? O 0,38 ACP, e na água. Então, eu quero calcular qual distância na água a bala que sai da boca da pistola, né? Quanto ela tem que andar dentro do meio, ou seja, na água, para ela diminuir significativamente a velocidade e essa velocidade ser baixa o suficiente para não causar dano, né? Então, só vou começar com os dados da bala. Mas lembrando, na aula passada, para calcular o fator de atenuação, eu só preciso saber o fator K, né? Que é a constante de proporcionalidade entre o V quadrado e a expressão da força resistiva, né? Então, especificamente para uma bala de revólver, né, calibre 38, né, a massa da bala é da ordem de 6 gramas, 6,2 gramas. O calibre, ou seja, isso aqui basicamente te dá o diâmetro, né? O diâmetro da bala é 5 milímetros, certo? 5 milímetros. A velocidade típica do disparo, quando sai da boca da arma, né, é 290 metros por segundo, quase 300 metros por segundo, alta velocidade, né? 3,10 na 2 segundos. Isso são os dados sobre a bala, né? Essa bala vai entrar depois no meio que eu estou pensando como água, mas a gente poderia colocar outros meios desde que eu saiba as densidades, né? No caso da água, né? Estou atirando na água esse projétil, né? A gente vai precisar, então, da densidade volumétrica da água, né? Massa por unidade de volume. No caso da água, a gente tem 10 na 3 kg por metro cúbico, né? A densidade da água, a temperatura ambiente, né? Se eu quiser saber, também eu vou precisar da informação do coeficiente de viscosidade da água, né? É conhecido o coeficiente de viscosidade da água, chamado de Mi-água, né? É 10 na menos 3 kg por metro vezes segundo. Essa é uma unidade interessante, estranha, né? Mas dá o coeficiente de viscosidade na água, certo? Porque vocês já vão ver por que eu vou precisar também a viscosidade além da densidade, né? Por que eu preciso da viscosidade e da densidade? Porque a gente tem como saber num fluido qual é que é a componente da força resistiva proporcional à velocidade que está dominando, certo? Ela não depende exatamente só da velocidade, tem outras quantidades que vão ser envolvidas, mas a gente sabe qual das componentes, a linear ou quadrática na velocidade, através do cálculo de uma quantidade que a gente chama, né, de número de Reynolds, né, para um fluido.
que é o número de Reynolds? Basicamente é essa razão aqui, onde eu tenho as propriedades do meio e as propriedades da partícula, do objeto que está andando nesse meio, né? Então, aqui eu tenho a razão entre a contribuição de arrasto inercial para o arrasto viscoso. Então, se eu sei o número de Reynolds, eu sei qual das componentes são dominantes, se é o arrasto inercial ou o arrasto viscoso. O número de Reynolds ele é diretamente proporcional à densidade do fluido, à velocidade do objeto nesse fluido, aí ao comprimento, à dimensão linear desse objeto, no caso ali é o diâmetro, né, da bala, não a área, né, mas o diâmetro, o comprimento linear, né, e sobre o coeficiente de viscosidade. Então, eu vou calcular aqui especificamente para a bala na água, né? Então, aqui eu vou calcular o número de Reynolds para a água. Então, eu tenho a densidade da água, 10 na 3 kg por metro cúbico. Eu tenho a velocidade da bala nesse meio, né, que é 3, 10 na 2, que é os 300 metros por segundo, né? A dimensão linear da bala, né, que é o seu diâmetro, né? O diâmetro é 9 milímetros, então é 9, 10 na menos 3 metros. Eu estou colocando todas as unidades no sistema internacional, tá? Sempre eu vou transformando as unidades. E, finalmente, o coeficiente de viscosidade, né, da água, 10 na menos 3 kg por metro vezes segundo, certo? Vocês conseguem ver que isso aqui é adimensional, e a ordem de grandeza, a potência de 10 que eu tenho aqui é 10 na 6. 10 na 6 é 1 milhão, né? 1 milhão. Isso significa, se o número de Reynolds é 1 milhão, a força inercial, o componente inercial, é muito mais importante que o viscoso, ou seja, o arrasto com velocidade, onde a força resistiva é proporcional ao quadrado da velocidade, é completamente dominante sobre a contribuição que vem da força resistiva linear com a velocidade, que é o caso do arrasto viscoso, né? Então, a gente tem 1 milhão de vezes maior a contribuição inercial que a viscosa quando eu estou com uma bala com essa velocidade, 300 metros por segundo, na água. Então, toda a minha dinâmica vai ser dominada, então, pelo arrasto inercial, né? Que tem dependência com o quadrado da velocidade. Lembrando que para calcular o coeficiente de atenuação, né, a gente precisa o quanto é que é o valor da constante K, né? Lembra na aula passada, quando a gente resolveu a velocidade através da segunda lei, né? Eu escrevi a força resistiva proporcional ao quadrado da velocidade em termos de uma constante K e a massa do objeto, né? A gente botou espertamente a massa aqui para a gente cancelar com a massa vezes a aceleração da segunda lei, né? Mas igual, eu vou ter que determinar, no nosso caso particular, quanto é que é o K aqui no caso da bala entrando na água, né? Bom, então eu vou ter que, para saber quanto é que é K explicitamente, em termos das propriedades do meio da bala, eu vou ter que olhar, comparar as duas expressões, né? A expressão da força de arrasto inercial em termos da densidade da área e do coeficiente de arrasto, né? E a expressão do coeficiente de proporcionalidade na nossa continha da aula passada. Tá? Dá para ver claramente aqui, se tu comparar as expressões, né? Que M vezes K é quem acompanha o termo em V2, né? M vezes K aqui é igual a 1 meio, coeficiente de arrasto C, densidade do meio, área de seção transversal do objeto andando nesse meio, certo? Então, eu consigo calcular claramente quem é o K. K, basicamente, é toda essa quantidade aqui, depende da densidade, das propriedades da bala, né? E a massa da bala. No caso da bala, como ela tem... A área de seção transversal é circular, né? Quando eu fizer um corte transversal na bala, eu tenho uma área transversal que é circular, eu consigo calcular a área da bala, a área transversal, né, que está viajando na água, em termos do raio ou do diâmetro da bala, certo? A gente sabe que a área é πr², né, para um objeto que tem simetria circular, né, na área, mas aqui eu vou escrever em termos do diâmetro, lembrando que o raio é a metade do diâmetro, né? Se eu colocar d sobre 2 aqui na expressão da área, eu vou obter que a área da bala, a área de seção transversal da bala, né? Entrando no fluido é π sobre 4 quadrado do diâmetro. É só para escrever a área em termos do diâmetro, que é algo que a gente já consegue saber imediatamente na medida da bala, né? Certo?
Em geral, para objeto esférico, você tem que deixar numa tabela isso, né? Mas, em geral, para o coeficiente de arrasto para objetos que têm simetria esférica, né, é da ordem de 0,5, né, que ele entra aqui na expressão do coeficiente. Né, aqui. Bom, e aí a gente já tem tudo para calcular o coeficiente K, nesse caso específico que a gente está trabalhando, né? M vezes K, por comparação direta das expressões, né, da força de arrasto inercial, né? M vezes K é igual a 1 meio, coeficiente de arrasto, densidade da água, e aqui a área da bala em termos do seu diâmetro. Daqui eu já coloquei explicitamente, já coloquei para baixo aqui no denominador a massa da bala, né? E aí eu tenho a expressão numérica para calcular o coeficiente K, que vai entrar no fator de atenuação, né? Vai dar π sobre 16, densidade da água, quadrado do diâmetro da bala, 9 milímetros, né? E a massa da bala, que é o 6,2 gramas. Substituindo essas quantidades aqui, né? π sobre 16, a densidade da água, o diâmetro da bala, 9 milímetros, ao quadrado, e a massa da bala, em quilos, claro. Todo mundo aqui, eu estou escrevendo em SI, né? O Sistema Internacional. Se fizeres a conta numérica, né, de quanto é que é o K, nesse caso específico de uma bala entrando com quase 300 metros por segundo dentro de água, tem um K, na expressão da força de arrasto inercial, né, que é da ordem de 2,6 por aí, 2,57 por metro. Essa é a unidade de K aqui para força resistiva inercial, força de arrasto inercial. K tem unidade de inverso de comprimento, né? Metro na menos 1. 2,57, 10 na menos 1, metro na menos 1, isso é o K, no caso específico desse exemplo que a gente está fazendo. Né? Bom, se eu sei o K, agora eu já consigo calcular qual é que é a distância percorrida dentro da água, onde a velocidade vai cair por uma ordem de grandeza ou 2 ordens de grandeza. Isso a gente mostrou explicitamente na aula passada. A distância percorrida, né, o ΔX dentro do meio, para cair uma ordem de grandeza, tem essa forma aqui, né? Basicamente, a gente mostrou na aula passada, né, que para o fator de atenuação ser 1/10, ou seja, para a velocidade cair um valor 10 por fator 10, ou seja, uma ordem de grandeza, do valor original, que é o V0, né? No nosso caso da bala, cair uma ordem de grandeza, ou fator 10 é isso aqui, né? Ela entra com 290 metros por segundo, e depois um certo deslocamento, que eu vou determinar quanto é que é, eu quero que a velocidade da bala caia para 29 metros por segundo, ou seja, caiu por um fator 10. Para cair um fator 10, ou seja, uma ordem, a distância percorrida no meio é logaritmo de 10 dividido por K, onde a gente já sabe o valor de K. Então aqui eu vou calcular qual é que é a distância percorrida dentro da água para a bala diminuir por um fator 10 a sua velocidade. Tá? Então é logaritmo de 10, que é da ordem de 2,30, né? E o K calculado, que a gente acabou de calcular ali, né? Que é 2,57 por metro. Isso vai dar em unidades em metros, né? Então, o deslocamento dentro da água não chega a 1 metro, tá? É o 0,89 metros. É 890, quase 900 centímetros, né? 900 centímetros não chega a 1 metro. A distância dentro da água onde a velocidade da bala já diminui por fator 10. Se eu quiser saber qual é que é a distância onde a bala diminui 2 ordens de grandeza, ou seja, por um fator 100, e aí eu já estou tranquilo que a velocidade da bala não é mais mortal, né? Porque eu vou passar de 290 metros por segundo para 2,9 metros por segundo, ou seja, uma velocidade bem baixinha, né? A gente calculou na aula passada também. O deslocamento para isso acontecer é 2 vezes logaritmo de 10 sobre K. Então, é o deslocamento para a velocidade cair por fator 100. Né? Substituindo numericamente aqui, a gente obtém, que é o dobro daquele anterior ali, né? Da ordem, não chega a 2 metros, tá? 1,80 m em linha reta dentro da água, né? A velocidade já vai estar entrando a 290, ela já vai estar a quase da ordem de 3 metros por segundo, bem baixa, e ela já não vai ser mais mortal. Se tu tem um meio que é mais denso que a água, né, tu vais ver que o que vai acontecer? O fator de atenuação, que é o K ali, né, vai aumentar, Kzinho, né, vai aumentar. Então, no meio denso,
essa diminuição por uma ou duas ordens de grandeza vai ser mais curto, né? Aqui eu fiz um caso específico da água, mas tu pode mudar para outro meio que tu conheça a densidade, né? E o coeficiente de viscosidade, mas principalmente a densidade, né? Para calcular a distância percorrida para atenuar uma ou duas ordens de grandeza na velocidade de entrada, né? Então, se tu atirar isso numa piscina ou no rio, né? Em 2 metros de andar a bala dentro do rio, claro, uma pistola Colt com aquelas características ali, né? A velocidade já vai estar bem baixa. Né? Onde é que eu tirei esse exemplo numérico? Esse é um artigo interessante do professor Lang, né? Ele publicou esse artigo aqui, ele analisou para vários projetos, inclusive eu acho que fuzil também, não só pistolas, né? Mas fuzis também, ou seja, vários tamanhos para bala e várias velocidades altas, baixas, etc. Né? E foi publicado no Caderno Brasileiro de Ensino de Física no ano de 2013. Então, se vocês querem olhar outros exemplos que ele fez, né, como cálculo do uso da mecânica clássica para meio com arrasto inercial, né, vocês conseguem mais exemplos, né? Aqui no título do artigo dele, ele está falando especificamente de um projétil calibre 50, né, ponto .50, que tem 50 gramas de massa, que é bem mais pesado que essa bala de revólver que eu falei ali, né? E com velocidade de 850 metros por segundo, ou seja, bem mais alto, fator 3 quase do que a gente estava vendo, 2 ou 3, 2, né? Fator 2 da velocidade. Então ele faz para vários projéteis, né? E ele calcula quanto esses projéteis andam na água para a velocidade cair por uma ou duas ordens de grandeza. Então, esse exercício é só para a gente fazer realmente um uso do cálculo numérico, né? Do que a gente derivou analiticamente na aula passada, né? Para arrasto inercial. Agora é só para encerrar a parte de exemplos, né? Depois, eu cheguei a começar a conversar, mas no final da aula eu já estava tão cansado que eu comecei a falar besteiras, acho, no final da aula, mas o que eu estava tentando mostrar no final da aula passada, a gente estava tentando enumerar, né, uma série de leis de conservação, teoremas de conservação. Aqui eu estou falando em teoremas de conservação, porque teorema pode ser demonstrados, né? Então, a partir de certas hipóteses, eu consigo demonstrar cada uma dessas leis de conservação, tá? As leis de conservação que eu vou falar hoje são as leis de conservação de momento linear e angular, e depois a gente vai começar a construir a ideia de conservação de energia. Para isso eu vou precisar definir campo de força conservativo. O que é uma força conservativa, tá? Já vamos mostrar o que acontece. Então, na aula que vem, a gente vai ver conservação da energia bem em detalhes. Hoje é mais conservação de momento angular e linear, né? Vou começar com a conservação de momento, no caso, momento linear, inicialmente, né? Então, se eu pegar o caso onde eu tenho uma partícula livre, né? A partícula livre onde eu não tenho força resultante, isso significa, da segunda lei, que a taxa de variação temporal do momento de uma partícula livre é zero, né? Ou seja, o vetor nulo, o dp/dt, né? Isso automaticamente me dá a informação que o momento linear, o vetor, né? O vetor momento linear, ele não tem variação temporal, ele é um vetor constante. Então, no caso de uma partícula livre, a gente sabe automaticamente pela segunda lei, né, que o momento linear de uma partícula livre é conservado. Isso significa que o vetor momento linear vai apontar sempre na mesma direção e no mesmo sentido e vai ter sempre o mesmo módulo, conforme vai passando o tempo. Ele não está congelado no tempo o vetor, né? O vetor momento linear, certo? Se eu tenho força não nula, uma força resultante não nula, eu sempre posso analisar uma direção espacial, né, onde a força resultante não tem componente. Quando é que isso vai acontecer, certo? É na direção que é perpendicular à força resultante. Então, eu não sei para que lado está apontando a força resultante, mas eu sei necessariamente que se a força resultante é não nula, eu tenho uma direção espacial onde a projeção da força naquela direção é zero. Eu vou chamar o vetor unitário nessa direção como E de chapéu, ou seja,
é o vetor unitário na direção perpendicular à força, né? Ou seja, eu sei que a projeção da força nessa direção, né, que é dado pelo vetor unitário ED, é zero, certo? Eu já sei, então, que F é perpendicular a essa direção específica D. Certo? Então, aqui eu estou em um caso onde a força não é nula, mas eu conheço uma direção onde a projeção da força naquela direção é zero. Que é a direção perpendicular à direção da força. Isso vai implicar nessa quantidade aqui, né? Nessa igualdade aqui, né? Se a força resultante escalar vetor unitário ED é zero, e eu usar a segunda lei, né? Segunda lei de Newton, eu sei que a força resultante é a taxa de variação temporal, o pontinho aqui está representando a taxa de variação temporal, do momento linear. O momento linear agora não é um vetor constante mais, né? A taxa de variação temporal do momento linear escalar, produto escalar com esse versor, dá zero. Isso é consequência da segunda lei e do fato que eu tenho uma direção que é perpendicular à força resultante. Eu posso brincar com esse produto escalar, né? Certo? Aqui eu estou abrindo explicitamente, né, a notação de ponto, né? Pontinho é derivada temporal do momento escalar ED igual a zero. Eu posso reescrever esse produto escalar que está aqui, lembrando derivada do produto. Então, aqui está na direita, eu estou fazendo uma observaçãozinha aqui, uma notinha matemática, né? Por exemplo, se eu quiser calcular qual é que é a derivada temporal do produto de vetores PE, P escalar E chapéu, certo? Como é um termo produto, é produto escalar, né? Isso vai abrindo essa regra do produto, né, na derivação. Né? Eu vou derivar o primeiro, escalar com o segundo, mais mantenho o primeiro, escalar, né, escalar com a derivada do segundo. Né? Claro que como essa direção, esse vetor não muda com o tempo, né, ele é a direção perpendicular à força resultante, né, isso aqui é zero, eu consigo entender que a derivada temporal do produto PE é basicamente esse primeiro termo, que é o que está aparecendo aqui na nossa equação. Né? Então, ainda posso escrever a equação anterior, né, como sendo a derivada temporal do produto P escalar E igual a zero. Essas duas equações são iguais pela regra da derivação de um produto escalar, de dois vetores. Né? Isso significa que essa quantidade que está dentro aqui, que eu estou derivando temporalmente, ela é uma quantidade que não depende do tempo. Se a derivada temporal desta quantidade que está dentro do parêntese é zero, significa que o que está aqui dentro do parêntese não depende do tempo. Então, está claro que o produto escalar PE é uma constante de movimento, é uma quantidade que não muda com o tempo. Isso é um número, né? Lembra que o produto escalar é um número real, né? Então, P escalar E chapéu é um número. Certo? Que número é esse? Interpretação de projeção, né? Se eu estou fazendo um produto escalar, aqui PE, basicamente a interpretação do produto escalar é a projeção do momento linear da partícula na direção D, certo? O E chapéu é o vetor unitário naquela direção que é perpendicular à força resultante. Então, isso significa que essa quantidade que é constante de movimento é a projeção, ou seja, a componente do momento linear da partícula na direção D. Esta criatura, a componente da força resultante do momento linear da partícula na direção que é perpendicular à força resultante, né, é conservada no movimento da partícula. Né? Então, o momento linear da partícula, mesmo quando ela tem força não nula sobre ela, tem uma certa direção onde a sua componente do momento é nula. Né? Isso é importante porque a gente pode usar esse fato para a economia de contas. Né? Por exemplo, eu posso girar o meu sistema de coordenadas de maneira onde eu possa otimizar os zeros, né, que vão aparecer as constantes de movimento, né, as componentes do momento que são constantes. Né? Então, aqui eu mostrei dois casos onde eu tenho conservação do vetor momento linear, se a partícula é livre. Se a partícula não é livre, sempre vai ter uma direção, né, onde a componente do momento naquela direção é conservada. Né? São as duas leis de conservação do momento linear.
Lembra que elas são consequências da segunda lei, né? Certo? Então, é por isso que a gente está falando que eles são teoremas de conservação. Então, usando a segunda lei, a partir da segunda lei, que são postulados, né? Eu consigo derivar consequências, né? Que são essas leis de conservação do momento linear. Outro momento que eu vou analisar é o momento angular, certo? Momento angular que uma partícula única, tá? Que eu vou chamar de vetor L, certo? Para definir momento angular L de uma partícula, eu sempre tenho que saber qual é que é a origem do sistema de coordenadas. Então, toda vez que eu for falar quanto é que vale o vetor momento angular de uma partícula, né? Eu tô designando o momento angular relativo a uma certa origem. Então, tem que ficar claro sempre que eu mensuro, defino momento angular relativo a uma origem do sistema de coordenadas. Aqui eu fiz um exemplo bem simplório, né? Eu tenho um sistema de coordenadas cartesianos, eu conheço onde está a origem, né? Eu estou mapeando as posições, o vetor posição dessa partícula, tem massa m, né? A partir dessa origem, certo? Claro que a partícula tem velocidade instantânea, então para cada tempo, se ela está sujeita a um campo de força, vai mudar o vetor velocidade, modo, direção, né? Mas eu estou medindo todas essas quantidades, velocidades e acelerações relativo a uma certa origem, né? Então aqui eu estou usando o sistema cartesiano e a origem do sistema cartesiano. Bom, se eu conheço onde é que está localizada a origem do meu sistema de coordenadas, e conheço quem é o vetor velocidade instantânea da partícula, aí sim eu consigo definir momento angular. Momento angular, então, é definido como produto vetorial de dois vetores, né? Então, o x é o produto vetorial, né? É o produto vetorial do vetor posição da partícula, vetorial com momento linear. Então, o momento angular de uma partícula relativa a uma certa origem, né, em relação à origem do sistema de coordenadas, é o produto vetorial do seu vetor posição com o seu vetor momento linear. Lembrando que o momento linear para partícula única é um vetor paralelo, né, com o vetor velocidade instantânea. Certo? Essa é a definição de momento angular de partícula única. Né? Sabido como é que é o momento angular da partícula única, eu vou também lembrar como é que a gente calcula ou define torque, né? Então, eu tenho aquela partícula, né? E ela está sujeita a forças, né? Tem uma força resultante, e se eu estou aplicando força sobre aquela partícula, certo? E ela está se movimentando ali, né? Eu posso definir o que é o torque aplicado sobre aquela partícula. Então, a gente vai lá na física 1, né? E lembra qual é que é a definição de torque sobre partícula, né? Certo? Lembrando que aqui o vetor posição, no caso do torque, está mapeando, né? Qual é que é o vetor que determina, então, a posição relativa ao sistema o centro do sistema de coordenadas, a origem do sistema de coordenadas, né, em que a força está sendo aplicada sobre a partícula. Né. A torque, então, é um vetor que é definido, né, então, como um outro produto vetorial. No caso, esse produto vetorial para o torque envolve a força, né, que está sendo aplicada, ou as forças que estão sendo aplicadas, né? Então, o torque associado a uma força F sendo aplicada sobre a partícula, né? A uma distância R do seu sistema de coordenadas, do centro do sistema de coordenadas, da origem, né? E esse produto vetorial, R vetor F. Produto vetorial do vetor posição da partícula relativo ao centro do sistema de coordenadas e a força aplicada, né? Se eu escrever a força resultante, né, a força que está sendo aplicada, como a taxa de variação temporal do momento da partícula, obviamente eu estou entendendo que F aqui é a força resultante ou a força única que está sendo aplicada sobre a partícula, resultando em um certo torque na partícula. Né? Então, aqui eu ainda consigo escrever em termos do momento, né, o torque, usando a segunda lei. Né? Força é igual a taxa de variação temporal do momento linear. Então, tem que torque também pode ser escrito como este produto vetorial, né? Que é produto vetorial, vetor posição com o vetor taxa de variação temporal
do momento linear, que é a força pela segunda lei. Com essas duas definições, definição de momento angular de partícula única relativo a uma origem e a definição de torque, eu já consigo entender agora em que condições o momento angular L de uma partícula vai ser conservado. Tá? Por quê? O que eu vou fazer agora? Eu vou analisar qual é que é a taxa de variação temporal, né? Como é que é a variação no tempo do vetor momento angular. Ou seja, vou calcular a derivada temporal do vetor L, certo? Ou seja, a derivada temporal do vetor L, mas o vetor L é dado em termos do produto vetorial RP, né? Aqui, de novo, eu tenho a derivada de um produto vetorial, derivada do produto, né? Então, de novo, é parecido com o cálculo de função de variável real, né? Eu derivo o primeiro vetor vetorial, mantenho a operação, né? Vetorial, mantenho o segundo vetor, mais mantenho o primeiro vetor, vezes, que vezes é o produto vetorial, né? Derivada do segundo vetor. Regra do produto, lembrando que, claro, a operação aqui é produto vetorial. Da mesma maneira como a gente fez antes ali, a derivação de produto escalar, né? A vezes B, derivada. Muito bem, agora a gente vai identificar esses dois termos que apareceram como resultantes da derivação. Né? Vamos olhar o primeiro termo que está aqui, que é esse primeiro produto vetorial. Tá? dr dt é a taxa de variação da posição, temporal da posição, e isso é a velocidade, esse é o R ponto. Né? Esse cara, primeiro cara aqui é o vetor velocidade, vetorial momento. Beleza. Mais, segundo termo, é R vetor esta quantidade aqui. Essa quantidade aqui é o P ponto, né? P ponto é força, né? Taxa de variação temporal do momento linear. Então, eu consegui escrever a taxa de variação temporal do momento linear em termos de dois fatores aqui, né? Dois produtos vetoriais. Né? Vamos analisar quanto é que vale, né, esses dois produtos vetoriais que aparecem aqui. Vou começar com esse primeiro produto vetorial aqui. Tá? Esse primeiro produto vetorial aqui, ele é zero. Por quê? Aqui eu tenho momento, eu tenho basicamente, R ponto é velocidade, né? Eu tenho vetor velocidade vetorial com vetor momento linear. Lembrando que o momento linear é proporcional ao vetor velocidade. Então, no fundo, aqui eu tenho produto vetorial de dois vetores iguais, né? Eu tenho vetor velocidade vetorial com ele mesmo. Se eu tenho dois vetores iguais aqui no produto vetorial, vocês lembram lá que o produto vetorial é nulo, né? Você pode até recordar como é que a gente calcula a forma mnemônica no cartesiano, o cálculo do produto vetorial, né? Mas se eu tenho produto vetorial de dois vetores iguais, idênticos, né? O produto vetorial é nulo, né? Então a gente sabe que esse primeiro termo aqui dá o vetor nulo, né? Porque eu estou fazendo produto vetorial V vezes V, né? O segundo cara aqui, que sobrou, é R vetor P ponto, mas R vetor P ponto é a definição de torque aplicado sobre a partícula devido à força F atuando nela. Então, basicamente, o que sobra no final das contas aqui é que a taxa de variação temporal do momento linear de uma partícula é exatamente igual ao torque realizado sobre aquela partícula. E aí a gente consegue ver em que condições o momento angular da partícula, né, vai ser conservado. Em que condições isso vai acontecer? Tá claro aqui, né? Toda vez que o torque for um vetor nulo, certo? Se o torque for um vetor nulo, a taxa de variação temporal do momento angular da partícula vai ser zero. Tá? Então, eu já sei em que condições o momento angular de uma partícula vai ser conservado, certo? É quando o torque total sobre essa partícula é nulo. Em que condições o torque vai ser nulo? Bom, a gente consegue ver aqui da definição de torque, né? Tem várias maneiras disso acontecer, certo? O mais óbvio aqui é que, por exemplo, a taxa de variação temporal do momento, né? Ou seja, se eu não aplicar força, na verdade, né? Se eu não aplicar força, se eu não aplicar nenhuma força, não tem força aplicada, ou seja, um objeto que está livre, né? Automaticamente o torque é zero. Então, um caso que eu sei que o momento angular é conservado é um caso da partícula livre,
certo? Esse é o caso trivial, né? Agora, se a força é não nula, aí eu vou ter que ver em que condições isso vai acontecer. Por exemplo, se o meu campo de força for paralelo ao vetor posição, né, se a força F for paralela ao vetor R, ou seja, a direção radial, né, de novo eu vou ter torque nulo, mesmo com força não nula aplicada. Isso é típico de sistemas, forças tipo central, né? A gente já conversou um pouquinho sobre forças centrais, né? Força central é aquela campo de força onde a força está sendo aplicada sempre na linha, né, que conecta as duas partículas que estão interagindo. Né? Ou seja, sempre vai ser radial, né, com o vetor posição da partícula. Então, claramente eu consigo entender que quando eu tenho campos de força central, o torque vai ser nulo e eu vou ter conservação do momento angular. Né? Então, eu consigo mostrar para vocês aqui os vários casos onde o torque total vai ser nulo. Se a partícula é livre, se a força é tipo central ou de qualquer jeito onde esse produto vetorial é nulo. Né? Ou seja, se esses dois vetores aqui são vetores paralelos, né? Força na direção, no mesmo sentido ou contrário ao sentido radial ao vetor posição da partícula. Então, eu consigo analisar os casos físicos onde o torque vai ser zero. Né? Esses dois casos são os mais fáceis de entender, né? Partícula livre e força que é na mesma direção do vetor posição. Né? Nesses casos, se o torque é nulo, aí sim o vetor L tem que ser constante. Né? Se o derivado temporal dele é zero, ele é uma quantidade que não varia no tempo. Então, quando o torque nulo total é zero, o torque total é nulo, o momento angular da partícula vai ser uma constante de movimento, vai ser conservada. Agora eu vou encaminhar a conservação da energia mecânica, mas eu vou precisar construir vários conceitos antes de definir energia mecânica. Né? A energia mecânica só é possível ser enunciada, construída, para campos de força conservativos. Então, eu vou usar a aula de hoje para trabalhar um pouquinho o conceito de campo conservativo, né? Saber em que condições os campos de força são ou não conservativos, tá? Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte exemplo aqui, cálculo do trabalho, tá? Eu tenho uma partícula de massa m e ela está sujeita a um certo campo de força F, tá? Então está imersa num campo de força F, e ela vai se deslocar de uma posição 1 para uma posição 2 sujeita a este campo de forças, certo? Então eu vou da configuração 1, posição 1, para uma posição 2. Configuração 1, configuração 2, dentro de um campo de força F, certo? Da definição de trabalho, eu consigo calcular, né, qual é que é o trabalho realizado pela força F para ir do ponto 1 ao ponto 2, que eu estou chamando aqui, é a notação do Merion, tá? Eu estou chamando o trabalho, que é o work em inglês, por isso que é o W, né? Trabalho da posição 1 para a posição 2 ou a configuração 1 à configuração 2, que é esse desenho representativo que eu fiz aqui. Para calcular trabalho, ele envolve, então, o produto escalar força vezes deslocamento. Né? Estou fazendo o caso geral 3D, né? Então, o trabalho realizado pelo campo de força F para ir de 1 até 2 é a integral, né, de 1 até 2, da configuração 1 até 2, deste produto escalar, onde aqui eu tenho o produto escalar FBR, ou seja, força, produto escalar, com um elemento infinitesimal de deslocamento, no caso aqui é vetorial, né? É o vetor elemento infinitesimal de deslocamento. Basicamente, isso é a definição de trabalho, né? Especificando os dois pontos em que eu quero me mover sujeito ao campo de força F. Né? Muito bem, isso é só a definição de trabalho para ir de 1 até 2 sujeito a um campo de força. Tá? Especificamente, se esse campo de força F é a força líquida, ou seja, é a força resultante, né, total, que está atuando sobre a partícula, aí eu posso dar um passo além
da definição de trabalho realizado por uma força F. Então, se a força F é a força líquida, eu consigo escrever essa força líquida em termos do momento linear, da taxa de variação temporal do momento linear da partícula, né? Então, eu vou analisar este caso específico. Se a força que está atuando sobre essa partícula é a força líquida, ou seja, é a força resultante, que é dada a relação dela com o momento pela segunda lei, eu vou calcular explicitamente, nesse caso particular, né, quanto é que é o produto escalar aqui envolvido na expressão do trabalho realizado. Então, eu vou abrir explicitamente o produto escalar força resultante escalar dr, certo? Bom, se a força é a força resultante, isso é igual a massa vezes a aceleração, né? Isso é massa vezes derivada da segunda temporal do vetor posição, escalar, dr. Muito bem. Agora eu vou abrir cada criatura, cada vetor desses que estão no produto escalar. Vamos abrir primeiro, só mais um passinho que eu estou já com a notação de velocidade, né? Massa vezes R2 ponto nada mais é que massa vezes derivada da velocidade. Né? Isso é aceleração é a derivada da velocidade. Tá? O primeiro termo está escrito em termos da taxa de variação temporal da velocidade. Aqui a gente tem o produto escalar e tem o dr. O dr eu posso escrever ele em termos da velocidade e do tempo. Como eu vou fazer isso? Regra da cadeia, né? Lembrando que dentro desse vetor dr eu tenho as coordenadas, o r é o vetor posição, né? O vetor posição depende das coordenadas das partículas, e as coordenadas das partículas são funções implícitas do tempo. Né? Então, eu tenho um r que depende das coordenadas, e as coordenadas dependem do tempo. Então, eu posso escrever, usando a regra da cadeia, né? O dr eu posso escrever como sendo dr dt. Certo? Lembrando que o r é uma função implícita do tempo, porque as coordenadas dependem do tempo. Né? Então, dr dt é igual ao vetor dr. É só uma maneira de substituir o elemento de comprimento, de deslocamento, né? Vetor comprimento de elemento de deslocamento em termos de uma integração que vai ser no parâmetro tempo, né? Beleza? Só que, claro, dr dt aqui é a velocidade, né? Mas aqui eu vou colocar explicitamente quanto é que é dr escrito em termos da velocidade. Está aqui explicitamente, né? E o que sobra, então, do produto escalar força resultante escalar dr, que vai entrar no cálculo do trabalho realizado pela força líquida, né? É isso aqui, né? Massa vezes dvdt escalar vdt. Olha, eu já escrevi drdt como sendo a velocidade. O que eu vou ter que calcular aqui, as únicas quantidades são vetores, né? A massa é escalar, o dt também é escalar. Eu vou ter que fazer o produto escalar aqui do dvdt com OV. Alguém falou alguma coisa aí? Fui eu, sabe? Fala. Nossa, olha só, no livro lá do Merriam, ele tem dois conceitos. Ele tem o força líquida, que é o que está passando para nós, mas ele também, numa equação, ele denominou um termo ali como força net. O que seria esse força net? É a mesma coisa, isso é em inglês, né? Net é líquido em inglês. Ah, tá. Então tá. Ah, não, tá certo. Eu fiquei meio confuso com isso, porque ele começou no texto do exemplo dele, força líquida. Aí depois, quando ele colocou os termos na equação, ele foi para força net. Tá usando qual é que é a versão que tu tá com o Merion em português? Eu tô com a versão português dele, mas aqui eu não tô achando agora. A versão é meio marrom, acho que é o livro. É a quinta edição. Tá aqui a tradução da quinta edição norte-americana. Então, a força líquida, que está chamando de força net, né? Fnet, basicamente é a FR minha aqui, a força resultante. Né? Tá, então líquido eu traduzo como resultante. Isso. Tá. Professor, obrigado aí, valeu mesmo. Até em espanhol é engraçado, né? Que espanhol, né? Tem nas garrafinhas, diz assim, conteúdo neto. Conteúdo líquido, né? Então faz sentido. Não, mas faz sentido então, porque eu fiquei meio estranho. Eu pensei que era tipo uma força de atrito, um líquido, alguma coisa. Não, é a força líquida, né? Força líquida. Líquido no sentido da resultante, né? Que sobrou, né? Força total, né? Força total. Tá bom. Professor, obrigado aí. Desculpa interromper a explicação aí. Ele manteve a notação em inglês, né? Por exemplo, ele está chamando de trabalho aqui de W, né? O trabalho em inglês é work, né? Então por isso que ele usa W.
né? E eu estou chamando de R porque para mim é mais claro chamar a força líquida de força resultante. Né? Mas aqui na derivação que eu estou fazendo com vocês aqui do F escalar dr, tudo isso que eu estou fazendo só vale se a força que eu estou analisando aqui é a líquida, porque é essa que obedece à relação com a massa vezes a aceleração na segunda lei. Né? Certo? Continuamos? Alô? Sim, senhor, sim. Já beleza? Então, força médica... Desculpa ter interrompido aí, que eu estou com essa dúvida faz um tempo já. Obrigado, senhor. Eu acho que já tinha mandado esse e-mail. Acho que eu não te respondi. Mandei. Nem lembro quando é que foi. Mas igual. Então aqui, depois que eu já reescrevi a diferencial em R na diferencial em tempo, eu vou ter que calcular esse produto escalar aqui, dv/dt escalar v, né? Beleza, eu consigo mostrar também que esse produto escalar que está ali, ele pode ser escrito em termos do produto, derivado do produto de V escalar V ou V2, né? O V quadrado, né? V quadrado é V escalar V, né? Se eu calcular aqui, fizer o calculito do derivada temporal, derivada em T, de V escalar V, isso é 2 vezes dv/dt vezes escalar V, né? Usando a regra do produto, né? Vocês conseguem mostrar claramente que isso aqui é verdade. Né? Os dois termos viram 2 vezes esse termo aqui que envolve o produto escalar da aceleração com a velocidade. Eu dou um passo além, dou um passinho além, substituo este produto escalar pela derivada temporal do produto V escalar V, que é V2. Né? Então, coloco ali a continha de quanto é que vale dv/dt escalar V. É 1/2 ddt V escalar V, certo? Ou V2, né? Muito bem. Aí a gente consegue escrever explicitamente, lembrando que o dt está aqui, eu tenho o V quadrado aqui, e o dt está aqui. Então, no final, se a força líquida for a FR, ela escalar com a dr, vai te dar, no final das contas, 1/2 massa, e a diferencial, aqui eu tenho cancelamento, cancelamento não, né? Do cálculo lá, vocês vejam que a diferencial que vai restar aqui é a diferencial nesta quantidade, na quantidade V2. Né? Então, basicamente, eu posso escrever para a força resultante, produto escalar F dr é 1/2 massa diferencial em V quadrado, vetor V quadrado. Jogo lá na expressão do trabalho, claro que aqui eu trabalho de 1 para 2, onde a força aplicada é a força resultante, né? Isso basicamente vai ser escrito em termos da diferencial em V quadrado, né? Jogo ali a expressão do produto escalar que eu acabei de mostrar. E integramos, né? Ou seja, vai ser uma integração em dv2, né? Então a gente vai integrar em V quadrado e substituir os valores das velocidades na posição 1 e na posição 2, que são os limites de integração em dv2. Né? Então aqui eu tenho 1/2 massa, são os escalares, e a integral de dv2. A integral de dv2 é v2, substituído, claro, calculada nos limites de integração, superior e inferior. Tá? Então aqui eu tenho 1/2 massa v2 quadrado, ou seja, velocidade na posição 2 ao quadrado, menos velocidade na posição 1 ao quadrado. Separei aqui, vocês conseguem já identificar que 1/2 massa vetor v ao quadrado é energia cinética. Né? Energia cinética no ponto 2 e no ponto 1. Né? São aqueles dois pontos onde a força está, onde a partícula está se deslocando nesse campo de força que é a força líquida. Né? Então a gente consegue finalmente escrever o trabalho realizado para ir entre dois pontos pela força líquida. Basicamente, a diferença da energia cinética no ponto 2 e no ponto 1. Ou seja, o trabalho realizado por uma força que é líquida, para ir de 1 até 2, para ir de 1 até 2, só depende da variação da energia cinética da partícula entre o ponto 1 e o ponto 2. Né? Ou seja, a energia cinética final menos a inicial. Né? Então, dá para mostrar claramente que um resultado da definição de trabalho, né, realizado sobre uma partícula, onde a força é a força líquida, é a força net, né, é igual à variação da energia cinética.
Tá? Isso é válido sempre para o trabalho realizado pela força líquida total, né, atuando sobre uma partícula. Né? Se eu estou considerando a força resultante, sempre o trabalho realizado vai ser a variação da energia cinética da partícula, né, para ir de um ponto a outro. Né? Certo? Feito isso, a gente já derivou um dos teoremas, esse é o chamado teorema trabalho-energia cinética. Né? A gente consegue mostrar também isso automaticamente, né, da definição de trabalho. Seguindo a nossa discussão, eu falei para vocês que para nós definir energia mecânica e ver em que condições a energia mecânica é conservada, eu preciso analisar, né, uma categoria especial de campo de força, certo? Que são os campos conservativos. Tá? O que são campos conservativos? Para a definição dele, eu vou envolver trabalho. Tá? Então, se eu tenho um campo de força F, ele vai ser conservativo, certo? Se o trabalho realizado sujeito a na partícula sobre esse campo de força, para ir de um ponto 1 até um ponto 2, é independente do caminho que eu uso para ir de 1 até 2. Tá? Ou seja, eu tenho independência de caminho para o trabalho realizado pela força conservativa sobre a partícula, certo? Então, força conservativa, definida em termos do trabalho, né, é aquela onde o trabalho realizado pela sua força, por esse campo de força, é independente do caminho que eu uso, que eu tomo, né, para ir de um ponto 1 a um ponto 2, para uma configuração 1 para uma configuração 2, ou seja, uma configuração inicial para uma configuração final, certo? Dizendo de outra maneira, força conservativa, o campo de força conservativo, é onde o trabalho é independente do caminho, né? Para ir entre dois pontos, né? Certo? Basicamente, da forma matemática, eu tenho este exemplo aqui, tá? Eu tenho uma partícula, certo? De massa m, e aqui eu tenho duas posições espaciais, aqui eu tenho o sistema de coordenadas cartesiano, tenho uma origem. E aí eu tenho dois pontos onde a partícula pode se movimentar, né, vai se movimentar, sujeito, claro, a um campo de força F conservativo, tá, que eu estou chamando de Fconf. Tá? Fconf, para mim, o Fcon, é um campo de força dito conservativo. Tá? Dois pontos, ponto 1 e ponto 2. Vejam bem que eu posso ter vários caminhos possíveis para ir de 1 até 2. Por exemplo, aqui eu desenhei, né, representei 3 caminhos distintos, tá? O caminho A, o caminho B, que é o mais curtinho, e o caminho C. 3, na verdade infinitos, mas aqui eu tenho mostrando 3 caminhos, caminho A, B e C, para ir do ponto 1 ao ponto 2. Tá? Se a força é conservativa, essa relação aqui tem que ser verdade. O produto escalar F, força conservativa, escalar dr, para qualquer caminho, tanto A, quanto o caminho B, quanto o caminho C, qualquer outro caminho que conecte 1 com 2, né, são iguais. O trabalho para a força conservativa é igual para esses casos, independente de qual caminho eu estou utilizando. Então, essa é a definição formal ou operacional de campo conservativo, né? O trabalho realizado por um campo conservativo para ir de um ponto ao outro é independente do caminho que conecta esses dois pontos. Né? Aqui eu estou falando especificamente de um campo de força específico, muito particular, que é o conservativo, cujo trabalho independe do caminho. Muito bem. Agora eu vou derivar consequências dessa definição de campo de força conservativo, que é independente do caminho para conectar dois pontos. Então, eu já sei o que é uma força conservativa, o trabalho é independente do caminho. Aí eu vou analisar um caso particular aqui. Eu vou pegar um caminho fechado, certo? Eu quero calcular qual é o trabalho realizado por um campo de força conservativo quando eu tenho um caminho fechado. O que é um caminho fechado? Eu vou ir do ponto A e voltar no mesmo ponto A. Certo? É um caminho fechado. Claro que aqui eu tenho campo de força e a partícula vai fazer um caminho fechado, uma trajetória fechada nesse campo de força conservativa. Tá? Para
fazer essa volta completa, ou seja, fazer o caminho fechado, eu tenho um ponto intermediário aqui que eu estou chamando de B, tá? Só para representar um ponto intermediário. Então, eu vou, para fazer o caminho fechado, eu vou no caminho C1, que conecta A até B, chego em B e eu uso um caminho C2 para chegar no A. Mas aqui eu tenho um caminho fechado, que basicamente é a soma do caminho C1 com o C2. Tá? Partícula sujeita a um campo conservativo. Muito bem. Agora eu quero calcular qual é que é o trabalho realizado pela força conservativa se eu estou realizando um caminho fechado. Tá? Caminho fechado na representação da integral do trabalho aqui é essa bolinha, tá? O círculo aqui está representando que o caminho C é um caminho fechado. Então aqui eu estou calculando o trabalho realizado por um campo de força conservativo quando o caminho é fechado. O trabalho realizado no caminho fechado, dá para ver aqui, né? É o trabalho de A até B pelo caminho C e depois somado com o trabalho de B até A pelo caminho C2. Foi o que eu escrevi aqui na esquerda. Trabalho para o caminho fechado é o trabalho para ir de A até B, inicialmente com o caminho C1, no caminho C1, mais ir de B até A, ou seja, voltar no A, né, através do caminho C2, que eu representei ali. Interessante, tudo bem. Vocês conseguem ver que esse segundo caminho, que é o caminho C2, tá? Se eu analisar só o trabalho, né, só o produto escalar, né, só o produto escalar, lembrando que os dois pontos que eu estou conectando é B com A, né? B com A, certo? Vocês conseguem ver da definição de produto escalar que se eu só mudar o sentido aqui do caminho, certo? Essas duas integrações aqui esses dois trabalhos aqui estão conectados, né? Estou só mostrando aqui com vocês que o trabalho realizado para ir de B até A pelo caminho C2 é basicamente o negativo, o contrário, né, do trabalho realizado para ir de A até B por esse mesmo caminho C2. E daqui para cá, no sentido inverso, né, só muda. Na verdade, estou invertendo os vetores dr, né? Se o campo de conservativo é o mesmo, quando eu faço isso, troco a direção aqui, eu estou trocando a direção desse dr aqui. Então, essas duas integrais estão conectadas, tá? Só troca sinal quando eu troco a direção do caminho, né? Inverto a ordem do caminho. Antes eu ia de B até A, mas isso é exatamente igual, só com um sinal contrário, do trabalho de A até B pelo mesmo caminho. Muito bem. Se vocês acreditam que isso aqui é verdade, certo? Eu tenho essa expressão para o trabalho realizado por uma força conservativa para um caminho fechado. É essa soma aqui, na verdade, a subtração. Primeiro, eu tenho A até B, tarará, A até B, tarará, mesmo argumento das integrações, mesmos limites, né? A até B, mesmos dois pontos, A até B. Tenho um sinal menos e eu tenho dois caminhos distintos aqui, C1 e C2. Só detalhe, se o campo de força for conservativo, o trabalho realizado sobre a partícula para ir entre dois pontos é independente do caminho. Então, eu posso trocar aqui qual caminho que eu possa usar, né? Ou seja, o resultado dessas integrações aqui é independente de qual caminho C1, C2 que eu estou utilizando para conectar os dois pontos AB, certo? Eu posso colocar qualquer caminho aqui que não seja C1 e C2, o resultado do trabalho realizado pela força conservativa vai ser exatamente o mesmo por definição de força conservativa. Força conservativa é tal que o trabalho realizado por ela para ir entre dois pontos é independente do caminho. Então eu posso colocar qualquer outro caminho aqui e o resultado é sempre o mesmo. Lembrando que eu estou sempre indo nessas integrações, sempre de A até B, e eu tenho um sinal menos aqui. Então, como o trabalho realizado por força conservativa é independente do caminho, a gente consegue derivar uma consequência para a força conservativa, certo? A gente consegue mostrar que a diferença dessas integrais é zero, porque elas são exatamente iguais, né? Independente de quem é o caminho C1 e quem é o caminho C2, né? Certo? E eu consigo mostrar, então, que o trabalho realizado pela força conservativa para um caminho fechado é zero.
Tá? Isso é importante para a gente mostrar agora há pouco, agora já na sequência, que campos de força conservativos são irrotacionais. Certo? Irrotacional quer dizer que o campo de força tem rotacional zero. Certo? Depois eu já vou explicar o que é um rotacional. Certo? Mas aqui a gente consegue mostrar explicitamente que o trabalho realizado numa trajetória fechada, né, é sempre zero para campo conservativo. Isso é uma segunda propriedade do campo conservativo. O trabalho realizado para a trajetória fechada é zero, é nulo. Certo? Ou seja, num campo conservativo, se eu vou e volto no mesmo ponto, o trabalho realizado pelo esse campo conservativo é zero. Ou seja, o campo conservativo não realiza trabalho para a trajetória fechada. Se eu for e volto no mesmo ponto. Certo? Então aqui eu tenho uma integral de linha, não sei se vocês lembram, né? Isso é uma integral de linha lá no cálculo. Né? Integral de linha porque eu tenho aqui uma integral de f escalar dr, onde dr é o elemento de linha. Né? Então eu tenho a integral de linha de um campo de força, ou um campo vetorial, que é o força conservativo. E essa integral de linha é sobre um caminho fechado. Né? Basicamente, no cálculo isso é chamado integral de linha. Essa expressão aqui é uma integral de linha dando zero, integral de linha de caminho fechado, igual a zero. Tá? Eu vou um pouquinho a mais, sabendo que a integral de linha de f dr é zero para caminho fechado. Eu vou usar um teorema lá do cálculo vetorial, né, que é o famoso teorema de Stokes. Lá no eletromagnetismo a gente usa toda hora esse teorema para reescrever as equações de Maxwell. Né? O que é o teorema de Stokes? Eu tenho uma superfície, tá? E eu tenho um caminho fechado nessa superfície. Vocês conseguem ver que um caminho fechado em cima de uma superfície define uma superfície que está contida dentro, ou seja, limitada pelo esse contorno fechado C. Tá? Uma superfície geral. Em cima dessa superfície geral eu posso desenhar uma trajetória ou um caminho fechado, e esse caminho fechado vai delimitar uma certa superfície. Tá? E esse elemento de superfície, claro, pode ser calculado via cálculo. Né? Eles conseguem calcular qual é que é o elemento infinitesimal desse elemento de superfície. Mas o que basta para mim aqui é lembrar o que é o teorema de Stokes. Né? O teorema de Stokes para campos vetoriais, depois a gente vai aplicar para o nosso caso particular. Estou falando caso geral para qualquer campo de força, campo vetorial A. Para qualquer vetor A que varie com as coordenadas. Isso é um campo de força que varia espacialmente. Então, se eu tenho um campo de força, ou um campo de vetorial, onde as componentes desse vetor A dependem das coordenadas, né? Para cada lugar no espaço, o vetor A tem tamanho, direção diferente, por exemplo. A gente sabe lá do teorema de Stokes que a integral de linha para contorno fechado, para um contorno fechado, um caminho fechado, que é este cara aqui, né? É exatamente igual a uma integral de superfície, mas não é qualquer superfície, é a superfície que é delimitada pelo contorno fechado C. Tá? Então, a superfície S aqui é aquela delimitada pelo contorno fechado C, e isso é igual à integral de superfície que envolve o rotacional desse campo vetorial A. O que é o rotacional? O rotacional é o produto vetorial desse operador diferencial, que é o operador nabla, né, ou del, com o vetor que eu estou considerando, certo? O que está escrito aqui, basicamente, que está falando que a integral de linha para um caminho fechado de um campo vetorial é igual à integral de superfície, onde essa superfície não é qualquer uma, é a superfície delimitada pelo contorno fechado C, a integral de superfície desta quantidade aqui, que é o rotacional do vetor A, onde o rotacional de vetor A nada mais é que o produto vetorial do operador nabla, do vetor nabla, ou del com o vetor A. Isso é geral, para qualquer campo, para qualquer vetor A, tá? Claro, desde que esse A varie o espaço, né? Espacialmente. Fala. Vamos supor, então, tá, eu recebi o exercício. Daí eu me dei de conta
que o campo ali está fechado. Uhum. Aí, ao invés Não de, o campo, sei o lá, caminho, né? O caminho está fechado. desculpa, o caminho está fechado. Daí, Uhum. sei lá, eu me dei conta disso e aí, ao invés de eu, sei lá, calcular várias integrais de linha, eu posso tocar o Stokes direto ali. É quase Isso. isso? Isso vai ser sempre válido no caso aqui da força conservativa, né? A gente sabe que a força conservativa, até a gente sabe quanto é que é a integral de linha, é zero. Mas o teorema de Stokes vale para qualquer F, ou qualquer A, né? Vale para qualquer F e para qualquer A. Certo? Não, entendi isso. Eu não sabia, tá, mas a integral de linha ali tem que ser zero, né? Tem que dar zero. Para um campo conservativo, né? Para um campo conservativo. Se o Tá. campo não é conservativo, continua valendo o teorema de Stokes. A integral de linha sobre um contorno fechado do campo de força está conectado com a integral de superfície do rotacional desse campo. O teorema de Stokes é bem geral para qualquer campo A. Eu vou só especificar o teorema de Stokes para o nosso caso, que é campo conservativo. Uhum. Onde o vetor A é uma força conservativa. Beleza? Tá, beleza, obrigado. Teorema de Stokes conecta a integral de linha para um contorno fechado com a integral de superfície do rotacional desse campo. Beleza. Agora vamos especificar o teorema de Stokes para o nosso caso, porque a gente está aqui envolvido, a gente conhece a integral de linha do campo conservativo, é zero. Então, no teorema de Stokes, o lado da esquerda é zero. Né? A gente sabe que é a integral de linha, ou seja, o trabalho, né, realizado por uma força conservativa é zero se o caminho for fechado. O lado esquerdo do teorema de Stokes é zero para a força conservativa. Isso vai implicar que a integral de superfície do rotacional do campo de força conservativo é zero. Bom, quando é que a integral de superfície vai ser zero? Claro que a superfície é sempre não nula aqui, né? A superfície é não nula, tá? Ela é delimitada pelo contorno. Automaticamente, a condição trivial para a integral de superfície ser nula é que o próprio rotacional, ou seja, o cara que está aqui dentro da integração de superfície, né? Ou quem vai ser integrado na superfície, é o rotacional. Né? Então, o rotacional vai ser zero se a integral de linha daquele campo de força é zero. Certo? Então, automaticamente eu consigo entender que como o trabalho não realiza trabalho sobre contorno fechado, caminho fechado, automaticamente isso vai implicar, pelo teorema de Stokes, certo? Que o rotacional de um campo de força conservativo, o argumento que está aqui dentro dessa integral, tem que ser um vetor nulo, certo? Ou seja, o campo de força conservativo é tal que o rotacional dele é nulo, sempre. Sempre vai ser por consequência do teorema de Stokes e o fato que um campo conservativo dá trabalho nulo, né, para contornos, caminhos fechados. Né? Então, por isso que a gente fala que campos conservativos são campos irrotacionais. Eles são irrotacionais porque eles não têm rotacional. O rotacional de um campo de força é nulo se ele for conservativo, certo? Então, eu consigo também verificar se um campo de força é conservativo só analisando se ele é irrotacional ou não. Se o rotacional dele é zero, ele é campo conservativo. Se o rotacional dele não é zero, significa que ele é um campo não conservativo, certo? Como é que vocês sabem que um campo é conservativo, é rotacional ou não? Certo? Se as linhas de campo giram ou não giram. Se as linhas de campo giram no espaço, já muda de direção no espaço, né? E também de módulo, se for o caso, esse cara tem rotacional não nulo. Né? Um cara que não se move vai ter rotacional nulo. Tipo, se um campo de força é uniforme, ele tem o mesmo módulo de direção, este cara sempre vai ser um campo conservativo, porque o rotacional dele sempre vai ser nulo, certo? Então aqui eu consigo derivar, através da propriedade do trabalho, né, realizado em um campo conservativo, que os campos de força conservativos são todos irrotacionais. Certo?
Então, o que eu vou fazer agora, na minha sequência, eu já derivei uma série de definições, né? Eu vou fazer as contas práticas, né? Cálculos práticos de todos esses conceitos que eu acabei de mostrar. Trabalho realizado para ir de um ponto ao outro, trabalho realizado no campo conservativo, como é que eu calculo o rotacional de um campo de força, como é que eu verifico se ele tem rotacional zero ou não, certo? Primeiro exemplo aqui, eu vou calcular, então, a integral de linha, ou seja, calcular o trabalho, né? O integral de linha para uma partícula que está sujeita a esse campo de força aqui, ó, bem estranho. Não é uma força, não é um campo de força uniforme. Esse campo de força, você consegue ver que as componentes x e y desse campo de força variam com a posição. A componente x depende de y e a componente y desse campo de força depende de x. Ou seja, é um campo de força que tem dependência espacial. Esse cara aqui, o vetor força tem direções diferentes no espaço e módulos diferentes, dependendo de qual é o ponto do espaço que eu estou. Ou seja, dado uma coordenada xy, eu vou ter uma forma específica para a força, né? Então aqui eu tenho uma força complicada que não é uniforme. É uma força que depende da posição desta maneira, certo? Se quiser, pode até usar um programinha para mapear, fazer os desenhos, né? Mais ou menos entender qual é que é a cara das linhas de campo desse campo de força. Mas igual, eu sei quanto é que é esse campo de força e eu vou querer ir da origem, seu ponto 1, né? Até o ponto 1, 1. Ou seja, através de dois caminhos distintos, tá? Eu quero ir da origem até um ponto 1, 1. Então, deslocamento entre dois pontos, sujeito a este campo de força, né? Por dois caminhos distintos. Eu tenho o caminho A e eu tenho o caminho B, certo? Então, eu vou calcular qual é que é o trabalho realizado sobre essa partícula, para uma partícula nesse campo de força, para esses dois caminhos diferentes. Já vou ver se esse campo aqui é conservativo ou não, né? Se der o mesmo trabalho, independente do caminho, eu já sei que o campo é conservativo. Mas vamos lá. Então, aqui está a expressão da força, né? Aqui está a componente x e a componente y. Componente x é y, componente y é 2x. Vamos calcular os trabalhos, tá? O primeiro trabalho é realizado sobre a partícula para ir da origem até o ponto 1 por esse caminho aqui, ó. Eu vou na horizontal até x igual a 1 e depois subo na vertical em x igual a 1, certo? Então aqui eu vou com y igual a 0 até o ponto x igual a 1 e depois subo até o y, mantendo x igual a 1, tá? A quina aqui eu estou chamando de Q, tá? Então eu vou calcular por esse caminho A aqui, tá? Trabalho realizado tá aí de O a PP, isso é o 1, 2, né? Pelo caminho A. Para fazer isso, eu vou separar o trabalho em dois pedacinhos, né? O trabalho aqui na parte horizontal e na parte vertical, o movimento horizontal e o vertical. Então, isso é igual ao trabalho para ir da origem até o ponto Q, aqui na quina, vou até aqui. Depois somo o trabalho do ponto Q até o ponto P, lá em cima. Tá? São dois trabalhos que eu tenho que calcular para achar o trabalho pelo esse caminho A que eu disse aqui, está em vermelho, certo? São dois cálculos de integração que eu vou ter que fazer. Para fazer o cálculo das integrações, ou seja, fazer o cálculo do trabalho para esses dois segmentos do meu caminho, né? Do caminho A. O caminho A tem dois segmentos, O, origem Q e QP. Primeiro eu vou ter que calcular quanto é que está o argumento das integrações. Tá? O argumento da integração é f escalar dr. Então vamos abrir quem são os dois vetores, né? O vetor dr, o elemento infinitesimal de deslocamento, né? Na forma de um vetor, né? É este cara aqui, ó. É um vetor cujas componentes cartesianas, aqui é o movimento num plano, né? Então é um vetor, aqui está em coordenadas cartesianas, cujas componentes são os elementos de deslocamento em cada direção cartesiana, x e y. Isso é o vetor dr. É um vetor cujas componentes são os elementos de deslocamento em cada direção. E a força, aqui já denotei ela pelas suas componentes, certo? Então, se eu abrir explicitamente o produto escalar, vocês sabem fazer componente a componente, né? F escalar dr nada mais é
se eu estou em cartesiano, é multiplicar componente a componente, né? Componente x com componente x somada com componente y com componente y de cada vetor. Do vetor f do vetor dr. Aqui, já fiz o produto. Ó. fx dx mais fy dy, isso é o produto vetorial, é o produto escalar f dr. É o produto escalar a vezes b, né? Faço o produto das componentes de direção a direção e soma. Vou aqui colocar quem é fx e fy, né? Eu já mostrei aqui antes, né? A fx é y e a fy é 2x. Eu coloco aqui quem é fx, quem é a fy. E aí eu já abri quem é o produto escalar fdr. É essa coisa aqui. Esse objeto aqui, né? Claro que essa continha aqui da integração vai ser simplificada dependendo da simetria do meu movimento aqui, né? Eu tenho um movimento horizontal, depois eu subo. Eu vou olhar um caso a caso. Mas, igual, de qualquer maneira, sempre o produto escalar FDR é essa quantidade aqui, tá? Que envolve dois elementos de deslocamento, na direção X e na direção Y, pesado, claro, pelas componentes da força. Vamos lá, de 0 até Q. 0 até Q é o movimento horizontal aqui, tá? E de x igual a 0 a x igual a 1, obviamente com y fixo igual a 0, né? Então aqui, para ir de 0 até Q, o y é 0. Isso significa que o dy, obviamente, é 0, né? A variação de y naquele caminhozinho horizontal ali é nulo. E o x é 0 também, né? Na verdade, né? Eu botei diferente de 0, mas ele é igual a 0 também. Se o y e o dy são nulos, este cara aqui é 0 automaticamente, né? O dy é 0. E este cara aqui, o valor de y também é 0. Então, o cara que eu estou integrando, o produto escalar FDR, nessa trajetória horizontal de 0 até Q, é 0, porque ambas as contribuições para o produto escalar são 0. Uma porque o y é 0, essa primeira componente vai embora, e como eu não tenho variação do y, ele é também 0, dy, eu tenho nulo essas duas contribuições. Então, o argumento é totalmente nulo, a integral, obviamente, vai ser nula. Então, o trabalho realizado pelo campo F para ir de 0 até Q é 0. Vamos para o outro, a subidinha agora, para completar o caminho A, né? O primeiro trecho dá trabalho 0. Agora eu vou calcular o trabalho para subir aqui, sobre o campo F, né? Então eu vou de Q até P. De Q até P é para subir ali, né? Eu estou subindo com coordenada x fixa, eu subo com x igual a 1, né? X igual a 1. E o dx agora, como x está fixo em 1, ele é nulo, né? Mas agora o dy não é nulo, porque o y aqui está aumentando, ele vai de 0 até 1, né? Então eu tenho um dy não nulo nesse caminho de Q até P, certo? Então aqui eu vou calcular. Obviamente que o primeiro termo, vejam, se o x é igual a 1, mas o dx é igual a 0, este primeiro cara aqui é 0 para esta integral aqui. Então, vai contribuir só a segunda integração em dy. Vai sobrar aqui dentro do integrando só esse cara aqui, 2x vezes dy. Integrado em y, aqui a integração virou só em y, né? De 0 até 1, que são os valores de y que eu estou cobrindo quando eu estou subindo ali, né? Lembrando que o x aqui está fixo em 1, eu já coloquei quanto é que é o valor de x aqui. E aí, beleza, eu tenho 2 que multiplica dy integrado de 0 até 1. Isso vai dar exatamente 2. Então, o trabalho realizado no caminho A, que é de O até Q e de Q até P, ou seja, fechar todo esse caminho aqui A, é 0 mais 2. 0 mais 2 é 2. Tudo bem, calculei. O trabalho realizado pelo caminho A é 2. Certo? Agora vamos calcular o trabalho realizado pelo outro caminho, que é o caminho B. O que é o caminho B? O caminho B é para ir direto da origem até o 1, 1. Ou seja, através dessa reta aqui, que tem coeficiente angular 1. Né? É a reta y igual a x. Né? Então, o trabalho sobre o caminho B, basicamente, é o trabalho realizado para a partícula ser deslocada em cima dessa reta aqui, né? Na reta y igual a x.
Então, o trabalho para o caminho B está tranquilo. É FDR no caminho B, e no caminho B eu estou sobre a reta y igual a x. Se eu estou sobre a reta y igual a x, os elementos diferenciais dx e y estão conectados, né? dx tem que ser igual a dy, se x for igual a y. E aí, bom, eu vou reescrever o integrando. Calculei o produto escalar, ele depende de dy e dx, no caso geral. Substituo o caso particular, onde x é igual a y e dy é igual a x, no nosso caso, que é naquela trajetória direta sobre a linha que tem ângulo de 45 graus, né? Onde x é igual a y. E beleza, vou integrar o de 0 até 1, porque aí eu preciso integrar só em uma variável, né? Vou integrar só em x. Né? Então, aqui y é igual a x, tá aqui. dy é igual a dx, tá aqui. Mais 2x, dy é igual a dx, tá aqui. E aí eu fico com a integração só em x. 3x dx, integrado de 0 a 1, certo? Porque o meu y vai de 0 a 1. E calculo isso, dá 1,5, o resultado da conta da integral de 3x em x de 0 até 1. Né? Beleza? Obviamente que o limite de integração é o limite de integração para y, vai de 0 até 1, certo? Dá 1,5. Ou seja, para o trabalho realizado pelo caminho A, deu 2 o trabalho. Pelo caminho B, deu 1,5. Esses dois trabalhos são distintos para cada caminho. Isso significa, por definição de força conservativa, né, que esse campo de força estranho ali, que é aquela expressão da força, ela não é uma força conservativa, não é um campo de força conservativo. O caminho aí dos mesmos dois pontos iniciais e finais, que é da origem até o ponto 1, é diferente, dependendo do caminho, certo? Aquele campo de força ali não é conservativo, certo? Agora eu vou fazer o segundo exemplo, onde eu vou calcular o trabalho realizado sobre uma partícula pelo campo gravitacional uniforme. Então, um campo já um pouquinho mais simplificado, né? O vetor força aponta na mesma direção, tem o mesmo modo, tá? Que é o campo gravitacional. Então, aqui eu tenho o campo gravitacional, certo? Aqui estão as coordenadas cartesianas, os versores, aqui é o caso 3D, tá? E eu vou do ponto x0, y0, z0, é o ponto 1, até um ponto 2, x1, y1, z1, é o segundo ponto. Aqui eu vou dizer que está subindo, tá? Estou subindo, está subindo nesse campo, significa que o z1, a coordenada z1, é maior que a z0. O z aqui é menor que o z aqui. É só para dizer que esse caminho que eu estou utilizando aqui é subindo contra o campo gravitacional, que é o campo para baixo, né? Valendo mg de módulo. Né? Então aqui está a expressão do campo, né? O campo gravitacional é uniforme. É um vetor que aponta sempre na mesma direção, na direção menos k, mesmo sentido, né? Menos k. E sempre o mesmo módulo. Módulo sempre mg. O campo gravitacional uniforme é o caso típico de um campo de força uniforme geral, tá? Campo de força uniforme geral é um campo de força onde o vetor força, o vetor de campo, né? Força é sempre um vetor constante, certo? Então, o campo gravitacional é o caso particular de um campo de força constante. Aqui eu já escrevi o elemento dr no 3D, como agora o meu movimento tem 3 dimensões, né? É um vetor cujos componentes são os elementos de deslocamento em cada direção cartesiana, x, y, z. Certo? Olha que interessante aqui. Quando eu estou calculando o trabalho realizado por um campo gravitacional sobre uma partícula, e eu calculo o produto escalar F gravitacional dr, vejam bem, como o campo gravitacional só tem componente não nula na direção z, o produto escalar vai ser simplificado. Só vai fazer a multiplicação da componente z do campo gravitacional com a componente z, ou componente k, né, do vetor de deslocamento. Então, isso multiplicar essas duas componentes, as outras são nulas, né, os produtos são nulos. Né? O produto escalar FGR, dr é menos mg dz. As duas componentes z, tanto da força quanto do vetor de deslocamento. Isso vai dar menos mg dz para o resultado do produto escalar, FDR, onde o F é o campo gravitacional, e aí a gente vai fazer a integração, né? A integração do ponto 1 até o ponto 2. Bom, como o produto escalar é dependente só da variável z, aqui eu vou colocar nos limites da integração para fazer a integral do cálculo do trabalho,
só Z0 até Z, que são os limites de interação em Z, para se deslocar do ponto 1 até o ponto 2. Né? Então, aqui só vai entrar na jogada as alturas, né? A altura inicial e a altura final, Z1. Então, eu consigo calcular que o trabalho realizado pelo campo gravitacional, para ir de 1 até 2, onde eu estou subindo nesse campo, né? Estou fazendo um caminho que é contra o campo, contra a direção do campo, né? É menos mg, calculo a integral em dz, de z1 até z0, né? Isso é o deslocamento em z, né? O delta z. E aí eu consigo mostrar que o trabalho realizado é negativo e depende apenas do deslocamento em z. Né? Então, é o deslocamento vertical na direção z. Aqui eu só vou dar uma palhinha sobre os sinais, né? Eu calculei vários trabalhos, alguns estão dando positivo e outros estão dando negativos, tá? A gente já vai entender o sinal do trabalho, tá? Se o sinal do trabalho é positivo, maior que zero, né? O campo de força está realizando trabalho sobre a partícula. Isso vai implicar que eu vou aumentar a energia cinética da partícula. Ou seja, tem um aumento da energia cinética, né? Se o trabalho realizado é negativo, que é esse caso aqui que eu fiz, né? Campo gravitacional, eu estou indo contra, né? Em direção contrária à direção do campo, né? Estou deslocando em sentido contrário ao campo. Deu negativo porque aí, nesse caso, a gente está desconsiderando que a partícula que está realizando o trabalho contra o campo de força que a gente está calculando o trabalho. Né? Ou seja, o que vai acontecer com a partícula, se ela está andando contra o campo de força, ela vai ter uma diminuição, claro, da sua energia cinética. Depois a gente vai ver isso, a variação da energia cinética e o sinal do trabalho. Mas só a palhinha geral sobre a relação entre sinal do trabalho e a noção que o campo está realizando trabalho sobre a partícula ou a partícula está realizando trabalho contra o campo. Né? Então, se a partícula está se deslocando contra ou a favor do campo de força. Aqui eu acho que é o meu último exemplo, imagino que seja o meu último exemplo, onde eu vou calcular explicitamente, dado um campo de força que depende da posição, é parecido com aquele campo de força que eu acabei de analisar há 2 exemplos atrás, né? É um campo de força que depende da posição, né? Eu dou um campo de força em termos das suas componentes, e as suas componentes dependem da posição, dependem espacialmente. A componente x da f depende de y, e a componente y da f depende de x. Tem um campo de força explícito, o vetor força, em termos das coordenadas. Né? Eu quero saber se ele é conservativo, certo? E depois, na aula que vem, eu vou calcular para vocês o trabalho realizado para eu fazer um semicírculo, né? Uma trajetória que é um semicírculo de raio 1 neste campo de força. Mas agora, no finalzinho da aula, meu último exemplo, minha última consideração, eu vou só mostrar para vocês qual é que, se esse campo conservativo, se esse campo de força aqui, perdão, ele é conservativo ou não. Para um campo ser conservativo, o rotacional dele tem que ser zero. Um campo conservativo é irrotacional. Então, se o campo conservativo, se ele for conservativo, o rotacional dessa F vai ser zero. Certo? Só para lembrar como é que eu calculo o produto vetorial, porque o rotacional depende do cálculo do produto vetorial. Né? Então, lembre da fórmula de bolso aí para calcular produtos vetoriais. A vetor B pode ser calculada de maneira simples, né, como sendo o determinante dessa matriz 3x3 aqui, onde a primeira linha da matriz são os versores na direção cartesiana. Obviamente aqui eu estou calculando o produto vetorial em sistema de coordenadas cartesiano. Tá? A vetor B, então eu tenho a primeira linha são os vetores unitários, a segunda linha dessa matriz são as componentes x, y, z do vetor A, o primeiro vetor do produto vetorial, e finalmente a terceira linha são as componentes x, y, z do segundo vetor, que é o vetor B. Se eu calcular o determinante dessa matriz, vai me dar o produto vetorial. Claro, lembra que o vetor del ou nabla, que está envolvido no cálculo do rotacional, é um vetor. Inclusive, ele vai ser o primeiro vetor aqui no produto vetorial. Né? Quem é o vetor nabla ou del? É um vetor, certo? Tem aqui as componentes x, y, z, cujas componentes são as derivadas parciais em cada direção cartesiana. Então, nada mais é que um vetor
vetor del, ou vetor nabla, cujas componentes são as derivadas parciais em cada direção, x, y, z cartesianas. Aí, se eu conheço quem é o vetor del, eu consigo calcular a rotacional da força. É um produto vetorial, onde o primeiro vetor é o del, o segundo vetor é a força. Certo? Aqui eu coloquei explicitamente, né, aquela forma mnemônica. Eu vou ter que calcular, para calcular o rotacional de um campo F, eu vou ter que calcular esse produto vetorial. Na forma mnemônica, eu vou ter que calcular o determinante dessa matriz 3×3. Primeira linha são os versores, segunda linha são as componentes do vetor del. As componentes do vetor del são as derivadas parciais, x, y, d. E a última linha são as componentes do vetor força, x, y, z. Aí eu tenho a expressão geral para calcular o rotacional de um campo de força F, ou um campo de força F. Né? No nosso caso, aqui eu abri, como é que eu calculo. Isso aqui é coisa de velho, tá? Essa é uma forma mnemônica que eu aprendi no 2º grau, no ensino médio, de como calcular determinante 3×3. Tá? Basicamente, você tem que calcular o determinante 3×3 a partir da forma mnemônica. Né? Calcula o determinante dessa matriz 3×3. Claro que no meu caso aqui, pessoal, eu vou calcular, botar explicitamente as expressões das componentes x, y, z da força que eu estou interessado. Né? Se eu olhar aqui em cima, ó, nosso campo de força que eu estou interessado em saber se ele é rotacional ou não, tem esta cara. Componente x é y, componente y é menos x, a componente z desse vetor é 0. Não tem componente k aqui. Né? Então, ele só tem duas componentes, só na direção x e y. Então, está aqui. Então, para calcular o rotacional da força, eu vou escrever os versores, as derivadas parciais e as componentes do vetor. Componente x é y, componente y é menos x, e a componente z é nula, não apresenta a componente z. Se vocês calcularem o produto vetorial que está aqui, dessa matriz 3×3, aqui é a forma mnemônica para calcular o produto, né, eu faço os produtos das diagonais, né, e depois negativo das diagonais não principais. Isso vai me dar, basicamente, menos 2k como resultado do rotacional. Então, o rotacional deste campo de força que eu estou tentando olhar aqui, né, ele me dá um vetor não nulo, é diferente do vetor nulo. Tá? O rotacional desse campo de força que eu estou interessado, ele me dá um vetor não nulo que vale menos 2k, ou seja, é um vetor. Tá? Vetor que não é o vetor zero. Isso significa, então, que esse campo de força que eu estou analisando, ele é não conservativo. Se ele fosse conservativo, esse determinante aqui, que é o rotacional da força, teria que dar 0, porque os campos de força conservativa são irrotacionais. Então, só para finalizar a aula de hoje, para mostrar um pouquinho mais sobre as características desse campo não conservativo, né, que tem rotacional não nulo, eu tinha falar para vocês que campo que gira tem rotacional não nulo. Né? É o caso, aqui eu estou fazendo um esqueminha dos esquetes, né, de quanto é que vale a direção, o sentido e o tamanho do vetor força para diferentes pontos no sistema de coordenadas, aqui no meu plano cartesiano XY. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui para x igual a 0, e para y que estão aumentando, de 1 em 1 aqui, tá? Pega a expressão da força, o que está acontecendo? Neste ponto aqui é x igual a 0 e y igual a 1. Se tu botar x igual a 0 e y igual a 1, isso dá um vetor que aponta na direção i chapéu, que é para cá, né? Com o módulo 1. Então aqui eu estou desenhando qual é que é a direção e o sentido e o módulo desse campo de força nesse ponto espacial. Faço a mesma coisa aqui. Tem módulo 2 apontando a direção i chapéu. Vejo esse ponto aqui, tem módulo 3 apontando a direção i chapéu. E essa cara aqui, ó, nesses pontos sobre o eixo dos y. Se eu fizer a mesma coisa no eixo dos x aqui, ou seja, y igual a 0 e vou aumentando os valores de x, y igual a 0 e vou aumentando só os valores de x, para y igual a 0, que são esses pontinhos aqui, né, você consegue ver que a força só tem componente na direção y. O y igual a 0, esse cara morre, a força é basicamente menos xj. Menos xj é um vetor que aponta na direção contrária
ao J chapéu, que é esta direção aqui. Ou seja, é um vetor que aponta para baixo sempre. Então, aqui, sobre o eixo do X, ponto a ponto, o campo de força aponta sempre para baixo e aumenta linearmente com o X aqui. Eu desenhei de novo mais três caras do campo. Se eu fizer isso, mais 3 pontinhos sobre os eixos aqui, eu consigo fazer um esqueminha de qual é que é a cara desse campo de força. Você consegue ver que ele é tipo um redemoinho, né? Ele é um redemoinho em torno da origem desse campo de força. Tá? Aí eu estava falando para vocês, campo de força que gira tem rotacional não nulo, que é o caso, né? Esse campo aqui que ele gira, parece um redemoinho, né? Esse campo de força tem rotacional não nulo exatamente. O rotacional dele vale menos 2K. É um vetor não nulo e automaticamente ele gira e tem rotacional diferente de zero. Certo? Campos uniformes, você consegue ver que o rotacional sempre vai ser nulo, né? Por que um campo uniforme vai ser sempre nulo? Porque para um campo uniforme, todas as componentes são constantes, certo? Todas as componentes da força são constantes. Quando eu for calcular as derivadas de uma constante, em qualquer coordenada, né? Derivada relativa a y de uma constante, derivada relativa a z de uma constante coordenada, derivada relativa a x de uma constante, vai ser sempre zero. Ou seja, as contribuições para o meu determinante aqui são todas identicamente nulas, e isso vai me dar rotacional nulo. Então, dá para ver claramente dessa forma mnemônica que campos de força uniformes, cujas componentes são constantes, né, com as coordenadas, ou seja, estão congeladas, né, vão te dar rotacional nulo. E aí ele é campo conservativo pela nossa definição. Certo, pessoal? Vou encerrar por hoje. Na aula que vem a gente vai seguir, ou seja, a gente vai partir do fato que forças conservativas são irrotacionais, têm rotacional nulo, e se forças conservativas têm rotacional nulo, aí sim, usando uma outra propriedade do cálculo vetorial, né, eu consigo escrever essas forças em termos de um potencial escalar. Se eu consigo escrever o campo de força em termos de um potencial escalar, ou seja, uma função escalar, né, eu consigo definir, então, energia potencial. Então, se eu tenho energia potencial, automaticamente eu estou falando de campos conservativos cujo rotacional é nulo. Se o meu campo não é conservativo, eu não consigo definir energia potencial associada com aquele campo. Mas a gente vai ver na aula que vem. Definição de energia potencial, a gente vai ver em condições essa variação está conectada, a variação da energia potencial está conectada com o trabalho realizado, e vamos definir energia mecânica e vamos definir em que condições a energia mecânica vai ser conservada. É o nosso último teorema de conservação, é o teorema de conservação da energia mecânica. Para isso a gente precisa construir o conceito de energia mecânica a partir do conceito de campo conservativo que a gente acabou de ver. Certo? Vou parar por aqui.